E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui Bruno Perini falando, e dessa vez com uma presença muito especial aqui no canal, trouxe o maior especialista em criptomoedas aqui no mercado brasileiro, na minha opinião. Talvez pela modéstia o Safiri ele não concorde, mas estou aqui com o Safiri Félix. Muito obrigado, viu, Safiri, por ter Tudo bom, aceitado o Bruno? convite. Sei o quanto a sua agenda é corrida, né? Ainda mais agora que não para de se falar em criptomoedas por conta dessa queda do Bitcoin. Mas Safiri, conta pra gente um pouco de como você se envolveu com esse mercado, para as pessoas que não te conhecem ainda saberem. Eu tomei conhecimento sobre o Bitcoin em 2012, vendo uma matéria na televisão. Achei interessante, a princípio, né, aquele conceito do sistema monetário controlado por software, da própria lógica de funcionamento, né, essa rede descentralizada, sem que nenhuma empresa ou governo controlasse. Mas naquele primeiro momento eu ainda não tive um impulso para, de fato, me envolver diretamente nisso, né? Aquilo ficou um pouco no meu radar. E aí em 2013, quando pela primeira vez se começou a falar mais sobre o Bitcoin, né, a gente teve uma onda de valorização absurda em 2013, né, Conheci nessa época. o preço saiu de $12 e foi para 1.200 no horizonte de um ano. Aí sim eu tive o impulso e comecei a fazer as minhas primeiras operações. E aí final de 13 operando, início de 14 fundei a minha primeira empresa, a Coinverse. A gente montou aqui no Brasil uma operação que fazia compra e venda e também alguns outros tipos de serviços financeiros usando criptomoedas. Foi uma das primeiras do Brasil. Foi uma das primeiras. O mercado era incipiente ainda na época. E aí, como esse mercado, as coisas andam numa velocidade bem diferente das demais, pouquinho menos de um ano da empresa aberta, eu já passei pelo meu primeiro processo de fusão. A operação acabou sendo comprada por uma outra empresa e eu troquei esse processo de consolidação. E aí, em 2016 em diante, comecei a me envolver um pouco mais também com os outros protocolos, não só com o Bitcoin, explorando possibilidades de infraestrutura, empreendendo e investindo em alguns projetos. E hoje você está mais na parte de estudo, pesquisa, está operando? Como é que tá as suas atividades hoje? Eu continuo operando intensamente, aí, não só Bitcoin, como alguns outros criptoativos, né? Minha carteira hoje majoritariamente é composta por Bitcoin, mas eu tenho algumas posições pequenas em alguns outros protocolos. E aí eu tenho aqui o programa na Infomoney TV, né? O Bloco Cripto, toda terça-feira. E também um relatório aqui exclusivo para assinantes na Infomoney, o Crypto Insights, onde eu faço uma análise um pouco mais ampla desse mercado, tentando filtrar aí um pouquinho esse monte de ruído e tentar dar direções aí, pelo menos de sinais e perspectivas para que as pessoas possam tomar decisões mais embasadas na hora de alocar o seu dinheiro. Só para as pessoas saberem, né? Hoje o Bitcoin é o que tem ali a maior parte dos holofotes, a atenção, mas quantos criptoativos existem? Já passaram dos 1.500, né? Mas é importante saber que o Bitcoin ele continua sendo o norte desse mercado inteiro. Tanto que a maior parte desses criptoativos eles sequer tem par de negociação em outras moedas, né? As negociações acontecem majoritariamente contra Bitcoin. Então o Bitcoin ele acaba sendo sempre o seu instrumento de entrada e também muitas vezes de liquidação dentro desse mercado. Então ele é referência, o benchmark do setor, vamos colocar assim. Da mesma forma quando se você vai olhar o S&P, por exemplo, você acaba olhando em dólar também, para você analisar a Bolsa Brasileira de forma mais balizada, você acaba olhando o índice em dólar. No mercado de criptoativos, o Bitcoin segue sendo a principal referência. Eu imagino que perdure aí por pelo menos mais algum tempo. Agora falando especificamente sobre Bitcoin, né? Uma das perguntas que eu mais tenho recebido aqui em comentário quando tem algum vídeo sobre criptomoeda e também no Instagram é sobre Bitcoin, se vai acabar ou não, se essa queda uma hora vai encontrar ali um piso, um valor interessante para ser comprado, porque toda hora que a gente vê alguém falando, não, chegou ali num piso, está no valor bom para comprar, e deu uma queda ainda maior. O que você acha que está acontecendo no mercado? Atualmente agora, né, o Bitcoin negociando em torno de $3.500 e está numa zona de bastante definição dentro de um canal de baixa, né? A gente teve por meses aí um suporte bastante consistente na casa dos $6.000, mas desde que esse suporte foi rompido, o mercado está operando aí, tentando encontrar um novo fundo. Do ponto de vista lógico, eu acredito que não tenha espaço para cair muito mais do que isso, mas, né, de novo... Tendo visto o custo para se gerar um Bitcoin? E os próprios fundamentos mesmo, né? Eu acho que o mercado está sobrevendido, todos os indicadores de índice de força relativa indicam isso, mas ao mesmo tempo, se a gente tiver aí um agravamento desse processo de aumento de volatilidade e aversão ao risco nos ativos em geral, a classe de ativos mais recente, né, do Bitcoin acaba sendo inevitavelmente afetada, né? Quando a gente tem um aumento dessa turbulência, a tendência é que os investidores procurem liquidez e busquem ativos menos voláteis. E o Bitcoin ainda é bastante volátil e eu acho que ele deve preservar essa natureza por bastante tempo. Mas uma vez preservando aí, pelo menos a gente respeitando até o final desse ano os $3.000, eu acredito que no primeiro trimestre do ano que vem a gente tem aí uma perspectiva interessante de recuperação dos preços,
tem bastante novidade para sair no mercado. Você pode falar de algumas dessas novidades para o pessoal? Principalmente para quem está chegando agora, assim, nossa, estou vendo a queda do Bitcoin. Ano passado eu vi que ele bateu mais de 70 mil reais. Agora está com esse valor bem mais baixo. Será que não vale a pena fazer uma posição? Que tipo de novidade pode vir e impulsionar assim, a criptomoeda? Primeiro a gente precisa entender o porquê que as pessoas entraram no patamar de preço do ano passado, né? Que não era o recomendável. Quem me acompanha aí sabe que desde que ultrapassou os 55 mil dólares, eu já estava recomendando um pouco mais de cautela. 55 mil reais, perdão. Estava em torno de 15 mil dólares, eu já estava recomendando um pouco mais de cautela, porque realmente a gente teve uma escalada muito rápida, né? E a gente sabe que nenhum... Estava quase exponencial, parecia. Tava exponencial. E a gente sabe que nenhum ativo sobe para sempre, né? A gente está falando de ativos de renda variável, não existe ainda a categoria de renda variável exponencial ascendente eterna. Quando criarem essa classe de ativos, por favor, me contem que eu vou ter interesse em alocar uma parte do meu capital nisso. Acho que todo mundo, né? Todo mundo. Então, o que aconteceu no ano passado? A gente teve um movimento muito forte de valorização que foi alimentado basicamente por investidores de varejo. Isso espalhados no mundo inteiro, mas com um viés muito forte na Ásia. Isso acabou entrando numa onda, numa espiral de exposição na mídia, e aí cada vez mais gente procurando saber, então tanto que... Foi a retroalimentação do negócio. Acabou, tanto que o ecossistema como um todo, praticamente todas as corretoras tiveram problema em atender essa demanda adicional, né? Então, você tentava criar conta numa corretora, o tempo de espera para o seu cadastro ser aprovado ia longe. No Brasil, a gente teve um spread muito grande, né? O spread chegou a passar 20%, né? O spread é o ágio que se paga ao preço do Bitcoin em reais comparado ao preço em dólar. O nosso Bitcoin era gourmet, né? Vamos colocar Bitcoin assim. gourmet. E isso, assim, fruto, claro, dessa desproporção entre oferta e demanda. O que a gente veio observando ao longo desse ano? Esse ano a gente está percebendo o mercado assentando um pouco, né? Agora teve uma correção bastante drástica, superior a 80%, mas do ponto de vista dos fundamentos da rede, a rede hoje se encontra num estágio muito mais saudável do que no final do ano passado. Isso sinaliza que o próximo ciclo de valorização tende a ser mais prolongado e, na minha opinião, mais sustentável do que o que a gente teve no ano passado. Então você está com um viés positivo para Bitcoin. Nesses preços, por exemplo, acha interessante? Sim, para quem não tem nenhuma posição, eu acho que faz sentido começar a olhar. E aí o que é importante recomendar aqui? Primeiro é entender o papel que isso vai ter dentro do seu portfólio, né? E primeiro, para início de conversa, você já tem que ter um portfólio bastante diversificado, com bons ativos de renda fixa, uma boa exposição à bolsa e também já um colchão de liquidez ali, sua reserva de emergência, que na minha opinião deveria ser aí entre 15% e 20% do total dos seus ativos. Uma vez que você já fez essa lição de casa, aí vale a pena você ir iniciando uma exposição nisso, sempre respeitando um teto de até 5%. Né? Para quem é muito arrojado, já está habituado, já opera outros ativos com bastante volatilidade, aí talvez até um pouquinho mais que isso, mas para quem está iniciando, os 5% me parece um teto que tende a gerar uma volatilidade no seu portfólio, mas ao mesmo tempo, caso a valorização se concretize, você vai ter uma rentabilidade substancial que vai acabar compensando com os ativos de menos risco e mais conservadores que você tiver na sua carteira. E aí o ideal é que você não faça essa exposição toda de uma vez, né? Então vamos supor o caso de um portfólio aí de 100, 200 mil reais, vamos no caso dos 200 mil reais. Você pode usar qualquer corretora, né? E aí a minha recomendação é sempre procurar fazer uma pesquisa em relação ao histórico, quem são os envolvidos, os responsáveis por trás dessa corretora. E aí você pode deixar esse valor sob custódia da corretora em reais e ir executando essas ordens aos poucos para você chegar num custo médio mais interessante. A estratégia que tem se mostrado mais acertada é o que eu faço e que boa parte dos operadores que estão nesse mercado há mais tempo e que tiveram êxito têm executado, é você fazer compras periódicas e constantes, né? Então, eventualmente, você delimitar ali um valor fixo de Bitcoin que você vai comprar todos os meses, porque aí no horizonte do tempo você acaba chegando num custo fixo, no custo médio, perdão, que te coloca numa posição bastante interessante, porque você vai adequando o seu portfólio nos mais variados momentos de humor do mercado. E dá para comprar com quantias pequenas, né? Sim, a partir de 100, 500 reais, depende de cada corretora, cada uma coloca uma faixa de entrada diferente. Mas não precisa ser muito dinheiro assim para começar a montar essa posição. E nem deve. Isso é porque é um mercado bastante volátil e assim, por mais que você tenha aí uma série de analistas que tentam acertar o timing, todo e qualquer tipo de análise pode ser sujeito a falha, né? Então, se a ideia é pensar na construção de um portfólio no patrimônio de longo prazo,
mas é interessante que você vá fazendo entradas gradativas e também é importante também ter a disciplina de que sempre que você tiver uma valorização muito grande, como a gente teve no ano passado, você faça esse rebalanceamento também. Vender e pegar uma parte do capital. Pegar uma parte do capital e ir alocando em ativos menos arrojados. Eu lembro que ano passado eu tinha, ainda tenho na verdade uma posição em Bitcoin, e no ano passado a última venda que eu fiz foi a 55 mil reais e chegou a bater quase 80. E eu falei, né, ó, tô vendendo a 55 mil reais, comentei no stories do Instagram, e aí algumas pessoas falaram, Bruno, seu burro, esse negócio vai bater 100 mil reais, né? E eu me senti realmente, eu falei, poxa, sou meio burro, né, bateu 70, só que a gente sabe que esse tipo de coisa vai acontecer, uma hora o negócio vai cair e vai ser muito rápido, né, como foi. E nessa hora eu recebi muita mensagem de pessoas que não seguiram nem um pouco o que você acabou de falar dessa questão de você colocar uma pequena alocação do seu portfólio em criptomoedas. Eu vi gente que vendeu imóvel para alocar em criptomoeda. E esse cara entrou quando estava 55 mil, quando eu estava vendendo. E duvido muito que ele tenha vendido quando virou 60, 70. Ele deve ter mantido provavelmente até agora, se bobear. É sempre importante você se disciplinar para você ser sempre um investidor dentro desse mercado e não virar um torcedor, né? Porque no momento que você deixa de entender o porquê que você comprou e quais são os fundamentos que podem fazer com que aquilo se valorize, você virou um torcedor. E aí eu acho que tem outras coisas mais interessantes para torcer do que ficar passando calor, perdendo dinheiro na frente do computador. De fato. E muita gente tenta usar análise técnica para prever a trajetória do Bitcoin. Só que tem aquele pessoal que são as grandes tubarões do mercado, né? Que tem boa parte do volume. Dá para usar análise técnica com precisão assim nesse mercado? O que você acha? Eu acho que a análise técnica ela tem que ser um dos fatores, né? Ela é uma ferramenta dentro de uma caixa de ferramentas que precisa ser muito mais ampla para você poder fazer investimentos com responsabilidade dentro desse mercado. Então ela é uma ferramenta poderosíssima para você entender o cenário e o sentimento dos agentes, né? Se você entender se a gente está operando muito perto de uma zona de suporte ou se a gente virou aí uma tendência de alta, então para isso a análise técnica é uma ferramenta interessante, mas ela ainda carece de um pouco mais de histórico e precisão, porque a gente está falando de um mercado que tem algumas peculiaridades, né? Diferente de um mercado de bolsa, por exemplo, onde todo dia fecha o pregão e aí você tem o candle lá estacionando para no dia seguinte abrir um candle novo, a gente está falando de um mercado que é 24 horas por dia, 7 dias por semana, não para. E a gente está falando aí de milhares de casas de negociação, cada uma com o seu próprio preço. Então ele tem uma dinâmica própria, a análise técnica pode ser sim uma ferramenta poderosa, principalmente para encontrar pontos de entrada e também pontos de realização, mas não deve ser o objetivo principal e a ferramenta principal de quem está entrando nesse mercado. Acho que o principal ponto é entender a narrativa por trás e essa tese de investimento que permeia essa nova classe de ativos, que está baseada muito nessa questão da descentralização, da escassez digital, né? É daí que vem o valor e aí o preço acaba sendo uma derivada disso que varia conforme o sentimento dos agentes. Uma crítica que eu tenho ouvido muito quanto ao Bitcoin, que inclusive eu já falei isso aqui no canal, é que ele é uma moeda, mas ele era muito mais usado para essa questão de trade do que para negociação em si. Porque até não muito tempo, demorava muito para confirmar uma transação de Bitcoin. Nesse pico de valorização, demorou-se mais de um dia. Como é que está isso hoje? Está mais rápido o processo? A rede se estabilizou, né, ao longo desse ano. Tiveram uma série de melhorias técnicas que foram implementadas no protocolo, exatamente visando a escalabilidade. Então hoje a rede está muito mais saudável do que ela estava no final do ano passado. Mas ainda, via de regra, a principal utilização do Bitcoin é como investimento especulativo e também como instrumento para mover recursos entre países, né, em variadas jurisdições, sem que você tenha as barreiras burocráticas que o sistema financeiro convencional impõe. Então, existe esse uso corrente, que quem usa Bitcoin para fazer remessa, para enviar ou receber recurso, ele é pouco suscetível à questão do preço, porque basicamente o que você está ali na oscilação do momento entre você enviar a sua transação e a contraparte receber do lado de lá. Agora o investimento especulativo sim, ele é mais suscetível ao atual estágio e aí agora a gente tem um momento de uma demanda um pouco menor do que a gente teve ao longo do ano e uma expectativa de que no início do ano que vem, com a entrada em funcionamento de alguns instrumentos que estão sendo desenhados focados em investidores institucionais e outros grandes players que já anunciaram que devem entrar no mercado a partir do primeiro trimestre do ano que vem, a gente aposta que tem aí uma volta do apetite e um fluxo de dinheiro novo entrando no mercado.
Interessante você ter falado isso. Você disse que aquela grande subida foi o varejo atuando. Então você acha que um próximo grande movimento pode ser por conta de investidores institucionais mesmo? Fundos, por exemplo? Uhum. Com o aumento da volatilidade, as incertezas que estão se constituindo aí, principalmente derivadas da guerra comercial, incertezas na Europa relacionadas a Brexit, enfim, agora os protestos na França, a própria questão da sustentabilidade do euro no médio e longo prazo, fizeram com que muitos operadores aí, a gente está falando de grandes fundos, grandes hedge funds também, estão em busca de instrumentos de hedge, né? E aí, nesse contexto, o Bitcoin tem se mostrado uma aposta bastante assimétrica, onde uma pequena exposição pode fazer uma diferença muito grande dentro de um portfólio. Então, a minha visão é que, à medida que a gente tenha essas ferramentas de custódia específicas, esses novos instrumentos de negociação que atendam, tanto do ponto de vista regulatório, como também do ponto de vista de regra de negócio, as demandas desses players, o que eu percebo é que deve existir sim uma migração de parte desse capital de risco que está alocado hoje em outras classes de ativos, tende a migrar gradativamente para o universo cripto. E aí a gente está falando aí de alguns trilhões de dólares que potencialmente podem ser alocados nesse mercado, que hoje tem um valor de mercado total aí em torno de 100 bilhões de dólares. Então, do ponto de vista das proporções, um ingresso, mesmo que marginal, aí eu estou falando de coisa de 1, 2%, 3%, de um portfólio de um grande fundo, pode fazer uma diferença muito grande no mercado como um todo. Levar os preços para outro patamar. Uhum. E tem outra criptomoeda que você veja um potencial interessante assim? Tipo, o Bitcoin é legal porque ele é o maior do mercado, é que tem mais tempo, mas tem alguma outra que você olhe com bons olhos? Existem alguns outros protocolos que são bastante interessantes, que estão entregando funcionalidades que têm conseguido encontrar usuários, mas o que é importante a gente pontuar aqui, né? Esse mercado ele respeita alguns padrões de ondas de valorização, né? E esses ciclos, eles inevitavelmente acontecem primeiro pelo Bitcoin. Então, geralmente o que você tem? Você tem um ciclo de hipervalorização do Bitcoin. Quando esse ciclo começa a dar sinais de esgotamento, parte desse capital começa a migrar para os outros ativos também, né? Sempre por ordem de liquidez e utilização. Então agora é um momento que não vale a pena diversificar em outros criptoativos, né? Quem está começando agora, a minha recomendação é quase sempre a mesma, né? Até você obter pelo menos um Bitcoin inteiro, não vejo por que você está alocando capital em outros ativos, mas aí, a partir do momento que você vai compondo sua carteira, você já chegou nesse piso aí de pelo menos um Bitcoin, aí começa a fazer sentido você fazer pequenas apostas em alguns outros protocolos, né? E aí eu recomendaria basicamente os mais líquidos, né? Eu gosto de Ethereum, acho que de tempos em tempos vale a pena fazer uma posição pequena, principalmente agora que o preço está abaixo de 100 dólares, um ativo que já teve aí um pico próximo aos 1.400, né? Então a gente está falando de uma desvalorização bastante significativa. Eu gosto de Stellar também, é um outro protocolo bastante interessante que agora anunciou recentemente uma parceria com a IBM para desenvolvimento de novas aplicações que, na minha opinião, tende a aumentar a adoção, mas sempre reiterando aquela observação inicial, né? Sempre tentando entender em que fase do ciclo que o Bitcoin está para depois pensar em alocar em outros ativos. E para quem quer comprar esse tipo de criptoativo? Eu sei que Ethereum e Bitcoin a gente consegue comprar em corretoras nacionais. Uhum. Qual corretora nacional você acha que está na frente assim nessa corrida? Tem modelos diferentes, né? A XDEX lançou recentemente, parte do Grupo XP, uma plataforma bastante interessante, principalmente para os iniciantes, né? Ela tem uma série de vantagens, principalmente do ponto de vista da facilidade de uso. O usuário final não precisa se preocupar com a custódia das chaves, é uma plataforma absolutamente segura. Então, para quem está iniciando, pode ser uma boa alternativa. E aí, a partir do momento que você quer fazer operações um pouco mais sofisticadas, tentar arbitrar entre vários ativos, eventualmente até ampliar os ativos que você vai ter no portfólio, aí você tem corretoras que têm centenas de tokens listados, corretoras internacionais que operam majoritariamente entre criptos. Mas aí seria mais para um viés um pouco mais especulativo, vamos colocar assim. O cara que quer investir e quer tentar pegar esse movimento que pode vir a acontecer de levar os preços do Bitcoin para um outro patamar devido à entrada dos fundos. Que seria investidor de maior prazo, assim, né? Pode fazer pelo Brasil tranquilamente. Pode fazer pelo Brasil tranquilamente. É importante a gente salientar que, via de regra, é um investimento especulativo, tá? Eu acredito que a gente vai estar num outro estágio de adoção daqui a muito pouco tempo, mas por hora é um investimento especulativo, é um investimento por natureza de altíssima volatilidade, então considerando esses dois aspectos, ele precisa ser ponderado e tem que estar dentro do seu portfólio com um peso reduzido, que não lhe faça incorrer em grandes perdas no caso da gente entrar numa maré de desvalorização mais acentuada. Mas tendo isso em vista, começar sempre por Bitcoin, porque todos os demais têm uma matriz de risco
maior, porque se o Bitcoin tiver algum problema ou continuar desvalorizando, a tendência é que ele arraste todo o resto junto e esses outros ativos tendem a desvalorizar até mais. Eu faço uma analogia, talvez você concorde, de pensar numa viagem para o futuro, né? Se eu fosse fazer uma viagem para o futuro, o que eu colocaria na minha mala? Eu acho que dá para colocar ouro, dá para colocar dólar e dá para colocar um pouquinho de Bitcoin, porque vai que esse negócio realmente é o futuro, né? Exatamente. Agora eu não levaria uma mala com muito Bitcoin e pouco ouro, pouco dólar, que são ativos que existem há muito mais tempo. Então seria mais ou menos isso? É bem por aí. Eu acho que é sempre a regrinha de ouro, assim, mirar no 5% como teto de exposição, dificilmente você vai ter grandes prejuízos aí, porque você vai estar primeiro consciente do papel que aquilo tem dentro do seu portfólio, né? Aquilo não deve compor a maioria dos seus ativos de risco, mas ao mesmo tempo você tem uma exposição suficiente para fazer uma diferença caso a gente entre aí num novo ciclo de valorização que pode colocar seu patrimônio num outro patamar. E a última pergunta aqui, Safiri, para a gente acabar essa entrevista. Eu acredito que muitas das pessoas que estão vendo isso aqui, que entraram no mercado de criptomoedas, né, compraram Bitcoin, fizeram isso ano passado, durante aquela escalada brutal dos preços e provavelmente agora, se elas seguraram, estão no prejuízo. O que você acha que essa pessoa tem que fazer? Segura, espera, desfaz de parte? Primeiro vamos voltar lá para a regrinha de ouro, né? É entender o valor atual e o quanto isso representa dentro do seu portfólio como um todo. Caso você esteja muito acima dos 5%, a minha recomendação é aguardar um pouco mais e aí quando o mercado sinalizar uma recuperação ir reduzindo isso para você voltar para o teto dos 5%. Caso você esteja abaixo desses 5%, eu não recomendo que você venda agora a sua posição. Eu acho que a gente está passando por uma turbulência que é natural desse mercado, mas como eu comentei anteriormente, eu acredito que já no próximo trimestre, no primeiro trimestre do ano que vem, a gente tem boas perspectivas de valorização. E aí, se você tiver numa exposição abaixo de 5%, compras pontuais até você chegar nesse teto também podem ser uma boa oportunidade para você compor seu portfólio. Perfeito. Safiri, muito obrigado pela presença, viu? Obrigado, Bruno. Um grande prazer ter você aqui. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Bastante informação sobre um mercado que é novo, mas tem várias oportunidades. Se você gostou, dê seu like aqui, se inscreva no Você Mais Rico para ficar a par das novidades. Eu vou deixar as redes sociais aqui do Safiri para que vocês possam interagir com ele também, perguntar. E também o canal do Infomoney, onde você faz o quadro toda terça-feira. Toda terça-feira. Então toda terça-feira tem mais informações sobre criptomoedas para quem quiser saber mais sobre esses ativos. Um grande abraço e até a próxima.